Gente, continuando, a gente deu uma paradinha aí, falando do capítulo 12 ainda. Aí quando a gente vai para o versículo 7, a gente vê aí os 31 reis que Josué feriu. Aí não tem muito o que a gente comentar aqui, que a gente não vai estar pedindo para vocês aí os nomes dos 31 reis. Aí aqui vem, e estes são os reis da terra, aí vai, Josué feriu depois do Rio Jordão, né, para o oriente do Líbano e vai até o Monte Calvo, que sobe a Seir. Josué deu as tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. Aí fala aí os nomes dos 31 reis. A gente pode até perguntar, né, quantos reis lá no capítulo 12 Josué feriu. 31 reis. Quem leu vai ver pelo menos a epígrafe, né? Mas, dando uma passadinha aí, lá para o capítulo 13, aí tem Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, ou seja, perto já de sua morte. E disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, perto de morrer, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesur. Aí Deus já vai aí elencando algumas terras que ficam, que ainda faltavam serem conquistadas, né? Então Deus pede agora, Deus fala, ordena a Josué que reparta a terra. Lá no versículo 7 a gente vai ver: reparte, pois, agora esta terra por herança às 9,5 tribos de Manassés. E agora, entenderam por que 9,5 tribos de Manassés? Porque são quantas tribos que Israel tem? 12 tribos. Tinha 12 tribos. E 2,5 tribos ficaram do outro lado do Jordão, antes do Jordão, que foram as tribos, a gente vai repetir, Rubi, Gade e meia de Manassés. Aí agora aqui no versículo 7, Deus manda que Josué reparta as terras do lado de lá, do Jordão, do lado de cá, dependendo de onde estiver, lado de cá. Agora que eles já estavam do outro lado, então para eles era o lado de cá. As 9 tribos e a meia de Manassés. As outras 9 tribos e a meia de Manassés. A gente passando um pouco mais, o 13 vai estar detalhando as regiões de local, por exemplo, aqui no 20, e Bet-peor, e Asdod, Pisga, e Bet-gesimote, e todas as cidades da Campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que queimou em Esbom, e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Muito bom para a gente ler, vocês leiam, mas para a gente estar falando tudo isso no vídeo não tem essa necessidade. E a gente termina o capítulo 13 dizendo o seguinte, o versículo 33 do capítulo 13. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a herança, como já lhe tinha dito. A gente vai entender lá na frente como vai ser essa divisão das terras. Como eu já disse, vou passar tudo bem direitinho para vocês. Mas das 12 tribos de Israel, a gente vai perceber que a tribo de Levi não recebe terra, tá? Aí vai dizer, e como repartiu em 12? A gente vai explicar lá na frente. Mas a tribo de Levi não tinha terra por possessão. Deus disse que o próprio Deus era a possessão dos levitas. Olha que honra. Por quê? Porque dos levitas é que sairiam o sumo sacerdote e os sacerdotes. O sumo sacerdote tinha que ser levita e da família de Arão, porque Arão era também da tribo de Levi. Mas o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes, tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão.
Os outros levitas seriam sacerdotes e seriam aqueles que tomavam conta da casa do Senhor, aqueles que tocavam os instrumentos, aqueles que louvavam, aqueles, se a gente fosse utilizar a expressão hoje, seria os obreiros da casa do Senhor, vamos dizer assim. Então, para essa tribo, não havia terra. A terra deles era o Senhor. Veja que privilégio e responsabilidade ao mesmo tempo. Então ficamos aí no final do capítulo 13, e a gente vai estar depois falando os outros capítulos, mas a gente vê o quanto Deus não se esquece. Passou-se tempos, a guerra parecia ter acabado, mas Deus estava preocupado ainda com a repartição das terras, com as terras dos seus filhos. Deus se preocupa em cumprir as suas promessas. Não importa o tempo que passe, porque às vezes para a gente parece muito tempo, mas Deus se preocupa e Ele tem pressa em cumprir as suas promessas. Às vezes a gente até atrapalha as promessas de Deus em nossas vidas. Irmão Rinaldo, pode sim, a gente pode atrapalhar as promessas de Deus para a vida da gente. Porque muitas vezes a ação de Deus, a reação de Deus vai depender das nossas ações. A gente vê lá em Jeremias, quando Deus fala o seguinte para Jeremias, se referindo a Israel. Diz que quando ele pode, uma terra que de repente, eu estou dizendo com minhas palavras, estou parafraseando, uma terra, pessoas ou lugares, ou cidades ou nações, pode de repente ele pensar em fazer o mal. Quando diz fazer o mal, não é praticar a maldade, mas ele pensava em destruir aquela cidade, mas aquela cidade se arrepende do mal que ia causar, que fazia, das coisas erradas, então ele se arrepende do que ele ia fazer. Ou seja, se ele pensava em destruir, ele vai e se arrepende. Mas não é se arrepender como homem, fazer alguma coisa e se arrepender. Não, ele muda o plano por causa da ação, da atitude daquela pessoa. E mais lá na frente ele diz o contrário também, que pensava em fazer o bem àquela cidade, e aquela cidade agora, aquela nação, aquela pessoa, agora muda as suas atitudes. Então aquele bem que ele pensava em fazer, ele muda de plano. Então as nossas atitudes, as promessas de Deus dependem também de nossas atitudes. Algumas promessas de Deus, porque muitas promessas de Deus, elas dependem de nós, eu esqueci a palavra agora, mas elas são condicionais, perdão. Elas são condicionais, elas estão condicionadas. É por isso que Deus disse: se ficares no teu lugar, se mantiveres a tua palavra, se continuares me servindo, eu farei tal coisa. Então, algumas promessas são condicionais. Outras promessas não. Deus promete, Ele vai fazer e pronto, acabou-se, porque é a sua vontade soberana, independente do que eu ou você vamos fazer. Então vamos ficar aqui no final do 13 e até o próximo. Deus abençoe, orem, leiam, estudem. Lembrem-se, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Amém.